Saudações, pessoal! Estou já há bastante tempo para fazer esse vídeo para tirar uma dúvida que existe aí na cabeça de muita gente sobre a questão do hemitórax branco, né? Como que a gente vai diferenciar as causas do hemitórax branco? O hemitórax branco nós vamos dividir em duas categorias inicialmente. Aquela categoria em que não há modificação das estruturas mediastinais, da arquitetura, do tórax e das estruturas adjacentes. E nós vamos ter a categoria que tem as alterações de mediastino e da anatomia no geral. Quando nós não temos alteração da anatomia, que é como a gente pode ver aqui, ó, esse paciente é possível ver adequadamente a traqueia, ela está bem centrada, né? É possível ver a bifurcação na carina, e nós temos um hemitórax branco. O que que acontece? É alguma coisa que está ocupando os espaços acilares, tá? E isso não modifica a volumetria do pulmão atingido. Além disso, nesse caso especificamente, é possível ver broncogramas aéreos, né, que reforçam a hipótese inicial de que é uma pneumonia panlobar. Então, uma pneumonia que pega todos os lobos de um determinado pulmão, ela vai dar esse aspecto de tórax branco, sem alteração das estruturas mediastinais. Repito, aqui a traqueia está bem centrada, é possível verificar a presença da carina, as curvas, né, os arcos da silhueta cardíaca indicam que o coração não foi, né, o pericárdio não foi tracionado nem empurrado em relação a essa imagem de densidade. A próxima categoria que a gente vai estudar é aquela em que há as alterações na anatomia, e as alterações mais óbvias estão relacionadas com o mediastino. Essa categoria daqueles que têm alteração da anatomia, nós vamos dividir em aqueles que têm a anatomia empurrada pela branquidão, né, pela densidade que ocupa o tórax, ou então que tem anatomia tracionada por essa região de densidade. Nesse caso aqui ilustrado, o que que nós temos? Nós temos uma traqueia que está desviada para a direita. Veja que do lado esquerdo é onde nós temos a densidade. A traqueia está sendo jogada para a direita, está sendo jogada contralateralmente ao lado da opacidade. E não só a traqueia, o mediastino como um todo. Vejam onde foram parar as curvas, os arcos direitos da silhueta cardíaca, né? Foi jogado mais para a direita ainda, nesse caso aqui, tanto o arco da veia cava superior quanto o arco do átrio direito. A carina está bem deslocada, a traqueia está deslocada. Então, aqui nós temos um efeito de massa. O que que pode provocar efeito de massa e essa densidade de partes moles barra líquido? Derrame pleural. Derrame pleural maciço, empurrando, né, todas as estruturas mediastinais para o outro lado. A próxima categoria, então, dos tórax brancos que alteram a anatomia é a categoria onde nós temos a anatomia tracionada para o lado branco. Aqui eu fiz questão de pegar 3 casos, né? Os 3 casos que ilustram são todos com pulmão branco à esquerda. Bom, nesse caso aqui, o que que nós temos? Nós temos a anatomia tracionada para o lado da opacidade. Observem que a traqueia faz uma curva importante. O coração, ele foi
tão tracionado que é possível ver todas as vértebras torácicas inferiores, e o diafragma do lado esquerdo também subiu, ele está mais alto do que o diafragma do lado direito. Tá? Então, o que acontece aqui? As causas para esse tórax branco serão ou uma telectasia brutal que está colapsando esse pulmão, ou então esse paciente foi submetido a uma lobectomia ou uma pneumectomia desse lado. O que vai fazer a diferença aqui? Como é que a gente vai saber o que é? Exame físico e história. Então, o paciente que tem uma toracotomia, tem uma cicatriz, a gente já sabe que isso aqui é o pós-operatório de pneumectomia. O paciente apresentou-se com febrícula, com quadro de início insidioso, provavelmente é uma telectasia. Lembrar que em adultos, as telectasias desta monta aqui podem estar relacionadas com neoplasia brônquica, né? Bom, no caso desse paciente aqui do derrame pleural, que vai ser como é que vai ser a apresentação durante o exame físico? Vai ser um paciente com maciçez à percussão desse hemitórax esquerdo e diminuição dos ruídos pulmonares normais. E quanto a esse aqui da pneumonia, vai se ouvir estertores no lado que está consolidado. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês, para que não fique ideia errada e misturem alhos com bugalhos. Não mudou a anatomia. Bom, se não mudou a anatomia, as cúpulas diafragmáticas estão no lugar certo, é consolidação, pneumonia panlobar. Mudou a anatomia. Bom, vamos ver para onde vai o mediastino. O mediastino é empurrado, então temos alguma coisa fazendo efeito de massa. Derrame pleural. O mediastino é tracionado para a área de densidade, então é alguma coisa que diminui o volume. Então, ou é retirada do pulmão, ou a telectasia. Então, era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Né? Hoje é sábado. Desejar um bom final de semana para todo mundo aí. Grande abraço.